Hoje eu quero falar convosco a respeito da fé que move o sobrenatural. A fé que move o sobrenatural. Oh, glórias! E para que nós possamos meditar nesta palavra, vamos fazer uma viagem. Vamos retroceder 3 milênios. Vamos voltar aproximadamente ao século 8 a.C., no governo de Acabe. Acabe, rei de Israel, Jezabel, rainha de Acabe. E nós vamos meditar um pouco a respeito do agir do Senhor naquele país, naquela situação da história. Vamos ver como Deus moveu na vida do profeta Elias. De como Elias foi usado de uma forma sobrenatural para mostrar o poder soberano de Deus. Oh, glórias! Irmãos, quando nós lemos estas histórias, elas alimentam a nossa fé, porque trazem esperança ao nosso coração. Haja vista que mostram o poder do Deus que nós cremos. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus do profeta Elias é o mesmo Deus seu, meu. É o nosso Deus. Ele age com o mesmo poder, ele age com a mesma intensidade, mas basta, amados, que nós tenhamos a fé para acessarmos a presença do Eterno e de olhos fechados, obedecermos aquilo que Deus determina. Amém? Nós sabemos que a história não é boa. É uma história difícil, complicada. Acabe havia casado-se com Jezabel. Seus pais haviam feito um acordo e ele casou-se com Jezabel. Jezabel era uma adoradora de Baal, uma devota fervorosa de Baal. E ela impôs uma condição: eu vou para a sua cidade, para o seu país, mas eu levo o meu Deus comigo. É preciso que você me permita adorar o meu Deus na sua terra. E Acabe, amados, que já não tinha uns passos firmes com Deus. Era um homem vencedor, um homem que era um excelente político, mas no campo espiritual era um fracasso. Ele permitiu que Jezabel trouxesse o culto a Baal até Israel. E junto com Jezabel ela trouxe mais 850 sacerdotes, entre profetas e outros mais, que serviam a religião. E chegando a Israel, ali Acabe constrói um templo para Baal. Baal torna-se também um Deus, talvez até mais importante do que o Deus soberano. Haja vista que a nação havia mais uma vez fechados os olhos para o Senhor que os havia libertado do Egito. Israel, amados, a nosso exemplo, não olhe para Israel, para aquele povo do passado, como alguém que rejeitava, que eram duros, porque muitas vezes nós estamos em pé de igualdade com eles. Eles conheciam Deus, eles sabiam quem era o Todo-Poderoso, sabiam quem era Jeová, e eles sabiam quem era. Nós sabemos quem é o nosso Deus, o poder do Todo-Poderoso, nós não temos dúvidas. Mas quantas vezes temos aberto e estamos abrindo concessões para os deuses desse mundo, e o paganismo tende a entrar no coração. Em Israel, o paganismo se estabeleceu. Nós vemos, amados, na palavra que o culto a Baal tornou-se algo muito natural. Jezabel era uma devota de Baal, uma mulher terrível. Ela não era gente boa. Não era. No entanto, vale ressaltar, não existe o chamado espírito de Jezabel. Isso é coisa de crente que não lê a Bíblia, que inventa. Não existe. Existem talvez costumes parecidos com aqueles que Jezabel praticavam.
Mas espírito de Jezabel, não existe no mundo espiritual um ser com esse nome. Fique atento com relação àquilo que nós muitas vezes ouvimos por aí. É o espírito de Jezabel. Quem agia em Jezabel é o mesmo espírito maligno que age hoje em nossos dias. Um demônio qualquer dos muitos que existem por aí. Amados, e nós sabemos que eles haviam implantado o paganismo em Israel. Mas para que o povo voltasse à presença do Senhor, para que reconhecesse o Todo-Poderoso como Deus, era necessário uma demonstração física, visível, do poder de Deus. Não apenas palavras, mas algo visível, que a nação pudesse contemplar, que a nação pudesse ver. A nação precisava ver que o nosso Deus é maior do que Baal. E nós precisamos hoje em dia mostrar que o nosso Deus é maior do que Baal. No entanto, para que isso aconteça, preciso é que haja homens, mulheres obedientes, ousados, corajosos, cheios de fé, para que abrace a causa do Senhor e, a exemplo de Elias, façamos a diferença no meio dessa geração perversa, dessa geração má, para que as pessoas vejam que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é verdadeiro. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 33 até o 35. Eis aí a execução de um ato ordenado por Deus. E o profeta Elias vai e faz. 1 Reis, capítulo 18, versículos 33 até o 35, de pé, para ouvirmos a palavra de Deus. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, a vala que eles haviam cavado ao redor do altar. Amém? Vamos orar. Amado Deus, estamos mais uma vez na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco de uma forma grandiosa, poderosa, para que possamos sair daqui certos que é preciso fazermos aquilo que Tu queres. Que possamos, ó Deus, ver o sobrenatural diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, nós precisamos ter convicção de todas as coisas na nossa vida. Essa história inicia-se bem no início do capítulo 18 de 1 Reis. Se você voltar um pouco e ler, você vai descobrir que o Senhor fala para Elias. Ouça só, o Senhor diz a Elias: vá até Acabe e fale para ele que durante 3 anos não choverá em Israel. Amados, isto era muito interessante para a nação e também para o rei e para a rainha. Haja vista que eles criam, a nação cria que Baal era o Deus que controlava o tempo, as secas, as chuvas. Baal é que fazia chover, Baal é que por algum tempo não permitia que a chuva caísse sobre a face da terra. Portanto, quando Elias foi até o rei, até o palácio, e ali afirmou: o Senhor não permitirá chuvas por um período longo, 3 anos. Era um desafio direto à fé do casal real e a todo o Israel, que também criam e tinham prazer em Baal. Por incrível que pareça, amados, aquele povo já havia abandonado o Todo-Poderoso. Já haviam mais uma vez deixado completamente o Senhor. Já estavam envoltos em todo tipo de costume ruim.
Havia sim um remanescente, mas era um povo pequeno, alguns que ainda eram servos fiéis. No entanto, Jezabel andava à caça desses, para destruí-los, para matá-los. A situação não era fácil em Israel para aqueles que amavam o Todo-Poderoso. Era um tempo extremamente difícil. Mas o profeta Elias tinha algo que nós precisamos. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção. E para mover o sobrenatural, é necessário que haja uma fé que gera certezas e convicções. Veja, 1 Reis capítulo 18, versículo 24, vou ler para vocês. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Quando nós lemos esse texto, amados, passa um tanto quanto desapercebido a intensidade desse momento. O quão profundo era esse momento. Nós estamos muito acostumados a lermos a palavra de Deus, sei lá, já falei isso aqui, mas vou repetir, meio que mecanicamente. Nós lemos a palavra de Deus meio que mecanicamente. Aquela leitura mecânica, nós não paramos mais para refletir, para analisar a situação, nós não paramos para ver a gravidade dos momentos, nós não paramos para ver a intensidade dos momentos. E esse texto, amados, nós vemos que o profeta Elias, cheio de convicção, de certeza na palavra do Senhor, já haviam passado os 3 anos, sim. O profeta havia sobrevivido àquela seca. Os dias ficaram extremamente difíceis. Mas o Senhor disse, você vá e esconda-se em tal lugar, perto do riacho. Eu enviarei os corvos com mantimento. Eles levarão carne, levarão pão. Eles levarão aquilo que seja necessário para que você possa sobreviver. E nesse período, amados, aproximadamente 3 anos, Acabe e Jezabel, todo o reino, procurou o profeta Elias. Eles procuraram o profeta Elias em todo o país e nos países vizinhos. Procuraram esse homem como se procura uma agulha no palheiro. Oh, bênção! Mas ele estava escondido pelo Senhor, guardado pelo Todo-Poderoso. É assim que Deus faz com os seus fiéis. Mas chegou o momento, amados, de mais uma vez, o Elias ia ao encontro de Acabe. E a situação não estava boa. Não estava boa. A situação era difícil. E o profeta desafiou ali, amados. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele diz, olha só. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Convicção, certeza. Ele tinha convicção, ele tinha certeza. Ele sabia que Deus queria mostrar o seu poder àquela nação, àquele povo. E ele foi boca do Senhor, ele foi e falou, ele mostrou a graça do Todo-Poderoso, ele testemunhou do Senhor para aquele povo. E a Bíblia diz, amados, que eles fizeram ali o altar. Fizeram o altar e que eles clamaram. No entanto, amados, o que importa é observar que houve um desafio. Uma convicção, e nós precisamos ter a mesma convicção em nosso Deus. Afinal de contas, nós afirmamos crer nesse Senhor, crer no Criador dos céus e da terra. Nós precisamos estarmos convictos dessa realidade. E quando nós estamos convictos dessa realidade, é uma fé que gera certeza. E nós vamos agir segundo a vontade do Senhor em todos os aspectos e de forma corajosa. Amém?
Mas vamos para o segundo ponto, para que vocês possam entender o tamanho do agir, a grandiosidade do agir de Deus naquele lugar. Quando nós, amados, cremos no Senhor, nós temos certeza que Deus ainda realiza o impossível. Você tem certeza que Deus realiza o impossível hoje? Essa é uma pergunta daquelas que rouba a nossa paz. Você tem certeza que Deus realiza o impossível hoje? Se nós temos essa convicção, essa certeza, amados, nós temos que entender que não podemos andar preocupados. Nós não podemos andar preocupados com o futuro, preocupados com amanhã, porque o Deus que guardou Elias, que deu alimento a Elias, é o mesmo que nos guarda, é o mesmo que age. Nós precisamos entender, amados, que a fé que nós afirmamos ter em Cristo Jesus é aquela que leva-nos a crer que o Deus, o Todo-Poderoso, ainda em nossos dias, em pleno século 21, realiza o impossível. Realiza o impossível. E nós temos que entender que esse amado, o amado de nossas almas, cuida de nós. Ele tem zelo para com a nossa vida. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer também nos purificar. Ele quer usar-nos como instrumentos, tal qual usou o profeta naqueles dias. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 até o 38. Ouça com atenção. Entenda. Creia que Deus ainda realiza o impossível hoje, em nossos dias. Diz a palavra: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesses retroceder o coração deles. Ainda, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Irmãos, imagine essa situação. Nós temos que parar e imaginar as coisas, não apenas ler, mas pense, reflita. Estava ali, com certeza, Acabe, Jezabel e mais um staff governamental, todo mundo ali. Juntos estavam o sacerdócio de Baal. Estavam ali reunidos os mais altos sacerdotes de Baal daquela época. Os caras estavam ali. E o profeta Elias sozinho. O profeta Elias estava sozinho e ele desafia aquele Deus, desafia o rei e desafia o sacerdócio de Baal. E diz Elias: faça um altar. Coloque sobre ele a oferta. Coloque sobre o altar a oferta. Oh, meu Deus. Irmãos, se você observar bem, a nossa fé diz o seguinte: tudo conspirava para o profeta Elias ser envergonhado. Tudo tramava para dar errado. Haja vista que ele estava sozinho em nome do Todo-Poderoso, mas estava todo o país, todos aqueles que eram importantes, o rei, a rainha e mais Satanás, os demônios, todo mundo ali agindo. Mas pastor, onde é que está Satanás e os demônios na palavra? Não está. Mas a obra é das trevas, consequentemente, tem o apoio, o suporte das trevas. Veja, amados, tudo caminhava para dar errado.
Mas o profeta Elias tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Ele conhecia o Deus ao qual servia. Será que você conhece o Deus ao qual você serve? Eis talvez a diferença. Às vezes, amados, nós não temos a mesma coragem hoje, nós não temos a mesma ousadia, porque nós não conhecemos de fato o Deus ao qual afirmamos conhecer e servir. Nós precisamos conhecê-lo, amados. Nós não somos meros religiosos. Não, nós não servimos uma religião. Nós carregamos um título de cristão, de crente, de protestante, mas isso é apenas um título que o homem achou por bem nos conceder. Nós precisamos carregar o título de filhos de Deus. Isso que é importante. E aqueles que são filhos de Deus conhecem o Pai. Haja vista que nós não somos filhos bastardos. Nós fomos chamados pelo Pai para fazermos parte da sua família. Deus cuida de nós. O profeta conhecia o Senhor. Não apenas de ouvir falar, mas ele tinha experiências poderosas. E ele sabia que Deus poderia fazer o impossível naquele lugar, porque realmente era impossível. Tudo aquilo que havia sido proposto aos filhos de Baal, aos seguidores de Baal, era algo impossível de acontecer. Como poderia acontecer? Eis a fé, amados. Eis a fé, a convicção no Deus vivo, o Deus que pode agir em nossos dias, o Deus que pode mover poderosamente em nossos dias. E diz a palavra, versículo 38, então caiu fogo do Senhor. Olha só, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, até as pedras derreteram-se, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, ou seja, aquele canal que haviam feito ao redor do altar, estava cheio d'água, até aquela água secou, amados, lambeu, secou a água. Oh meu Deus, esse é o Deus que nós servimos, o Deus vivo, que pode agir em nossos dias de forma poderosa. Basta que nós tenhamos uma comunhão real, tal qual o profeta tinha com Deus. Claro, você pode falar, mas pastor, isso aconteceu há 3 milênios, há 3.000 anos atrás, aproximadamente. Eu quero falar para você o seguinte, era muito mais difícil ter comunhão com Deus. Era muito mais difícil, incomparavelmente mais difícil ter comunhão com Deus. Hoje a palavra diz, eu creio, e nós vivemos essa realidade, que a partir do momento que você aceita o Senhor, confessa o teu pecado, arrependido, dobra-se aos pés do Senhor, tu torna-se templo do Espírito, morada do Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus passa a viver em você. Oh meu Deus! E se tu és sensível, você há de ouvir a voz do Espírito. Mas se tens problemas em ouvir a voz do Espírito, Ele fala com você através da palavra. Ele fala através de servos. Veja como são as coisas. Que facilidade nós temos em ouvir Deus em nossos dias. Sabe como era nos dias do profeta? Às vezes ele era impulsionado. E ele cria que era Deus que estava levando. Talvez ele conseguia ouvir a voz. Uma voz audível. Talvez não. Mas ele tinha convicção de quem era Deus. Não tinha um pastor para orientá-lo. Não tinha um apóstolo para dirigi-lo. Não tinha um profeta para falar assim, ó, eis que Deus os fala, vá lá, profeta Elias, e faça isso e faça aquilo. Não, era ele Deus.
E era um tempo tão difícil que para encontrar-se com outros profetas existia, claro, mas para encontrar com estes era coisa rara. Eles estavam no meio de uma perseguição. O profeta Elias escondido durante 3 anos. Mas ele sabia quem era Deus. Ele tinha experiências com o Senhor. Nós precisamos saber quem é Deus e termos experiências com o Senhor. Amém? Lembre-se, o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus de Elias. Mas vamos além. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Amém? Portanto, nós temos tudo o que precisamos para que a nossa fé seja firmada e recebermos em plenos em nossos dias o mover do Senhor e recebermos aquilo que Deus tem reservado para as nossas almas. Mas vamos um pouco mais à frente. É preciso colocarmos em prática a nossa fé. Ponha a sua fé em ação. Vamos ler novamente versículos 38 e 39, 1 Reis capítulo 18. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluias! Irmãos, não poderia haver um testemunho maior do que este. Mas para que aquela nação pudesse reconhecer Deus, foi necessário que o profeta colocasse a sua fé em ação. Às vezes falta-nos agir. Nós cremos, mas guardamos a nossa fé para nós mesmos. Não é? Às vezes, amados, nem mesmo nas nossas redes sociais, publicamos alguma coisa atestando a nossa fé em Jesus. Olha como são as coisas. Muitas vezes, amados, nós não falamos com os nossos amigos a respeito da nossa fé em Jesus. Nós não testemunhamos daquilo que Deus faz na nossa existência. Nós não cremos de fato naquilo que o Senhor pode fazer. Mas o profeta Elias, ele colocou a sua fé em ação. Elias creu que Deus poderia fazer o impossível. E o impossível veio à existência. Oh, glórias! O sobrenatural aconteceu. E diz a palavra que todo aquele povo reconheceu que Deus, o Deus de Elias, era o Deus verdadeiro, superior a Baal. Até porque o Deus de Elias havia mostrado que Baal não dominava o templo. O Deus de Elias mostrou que o sacerdócio de Baal não tinha poder. Eles estavam ali se cortando, já banhados em sangue. E nada de Baal descer fogo para consumir o altar. Veja como são as coisas. Eles viram que a oração do profeta não foi muito longa, mas foi o suficiente para descer fogo do céu e o milagre acontecer de uma forma magnífica, de uma forma extraordinária. Nós, amados, precisamos colocar nossa fé em ação. Porque se nós não colocarmos a nossa fé em ação, como é que esta geração há de reconhecer que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Se você crê apenas para você mesmo, eu creio em Deus, mas eu creio para mim mesmo. Como é que esta geração há de reconhecer a soberania do Senhor? Nós precisamos ter fé, uma fé real, uma fé verdadeira no Todo-Poderoso. Precisamos crer no agir do Senhor. Irmãos, esta é uma realidade. A fé que move o sobrenatural. Essa fé precisa ser nossa. Mas, para concluirmos essa palavra, eu quero mais uma vez testemunhar aos amados algo que Deus fez na minha vida na década de 90.
A década de 90 foi um tempo muito especial. Houve no Brasil um mover poderoso do Espírito Santo. Um mover como poucas vezes foi visto no Brasil. E de lá para cá, não se vê mais também. Poucas vezes. Mas, na década de 90, eu tive uma experiência muito marcante com Deus. Uma experiência muito interessante. Deixe-me contar a vocês desde o início. Eu conheci uma pessoa no Paraná. Veja, residia aqui em Montanha, no Espírito Santo. E através do radioamadorismo, da faixa do cidadão, eu conheci uma pessoa no Paraná. Testemunhei da minha fé a esta pessoa. Essa família creu no Senhor. Eu fui ao encontro deles, fui conhecê-los. Mas, antes mesmo, eles falavam para mim: olha, Elias, aqui nós oramos numa mata e as coisas ficam tudo brilhantes. As coisas ficam brilhantes. Veja como são as coisas. Inicialmente, amados, eu não acreditava naquilo, até cheguei a falar: olha, cuidado, isso é coisa do capeta, porque Deus não faz mais essas coisas hoje, Deus não age assim, para que Deus quer fazer isso, enfim. Mas eu não sabia que era para transformar a minha vida. Eu sou o servo de Deus desde o meu nascimento. Oh, glórias! Posso afirmar que nasci na igreja. E minha família, meus pais, deram-me a base necessária para que, quando grande, não desviar-se do caminho. Oh, glórias! Aleluias! Desde a minha infância, dedicado às coisas de Deus. Na minha adolescência, dedicado à obra do Senhor na igreja. Na juventude, da mesma forma. Mas a minha fé era pequena. Eu não acreditava no sobrenatural de Deus. E ao chegar naquele lugar, amados, isso na década de 90, creio que 92. Ao chegar naquele lugar, colocaram-me num carro, eu e mais umas 3 ou 4 pessoas, não me lembro com exatidão, e fomos para essa mata. E ali chegamos. As pessoas oraram, consagraram o lugar e começaram a orar. O interessante é que eles não oravam: Senhor, desce fogo do céu, faz esse chão brilhar. E isso, eles estavam orando pela igreja, orando pelas pessoas. E após algum tempo, amados, um daqueles irmãos chama-me e manda que eu olhe para o chão. Quando eu olhei para o chão, eu não sabia se era o céu ou se era a terra, porque parecia um céu estrelado. Oh, glórias! Mas eu não acreditei. Eu não acreditei, amados. Eu olhei para aquele negócio, o cara sábio, jovem sábio, cheio do conhecimento. Oh, é um fungos. Isso é fungos. Eu estava com uma blusa, enchi o bolso da blusa daquelas coisas lá do chão. Um monte de coisa lá, peguei aquilo, joguei na blusa, dentro do bolso da blusa. Tudo brilhante. Cheguei na casa, vi que eram uns gravetos, umas folhas secas. Quando eu acendia a luz, ficava tudo normal. Quando eu apagava a luz, ficava tudo brilhante. Coloquei numa sacola. Fechei a sacola. Falei: amanhã vamos ver esse negócio. No dia seguinte, amados, entrei no banheiro, apaguei a luz, aquilo ficou um breu. E ficou um breu mesmo. Porque não tinha brilho, não tinha nada. Acendi a luz, só tinha galho seco e nada mais. Falei: agora, onde é que está o fungos? Fiquei curioso. Onde está o fungos? Irmãos, quando é que nós vamos na mata novamente? Quero ir na mata. Quando é que nós vamos? Marcar um novo dia, amados. E quando eu cheguei ali, dessa vez eu já fui com a mão no chão e passava a mão no chão e procurava aqui e acolá e nada, estava tudo apagado. Nada no chão. Depois das orações, o Senhor derramou o seu poder e aquilo ficou reluzente novamente. Sabe o que aconteceu? Deixei de ser religioso para ser servo de Deus. Porque aquilo foi impactante na minha vida. Porque eu vi o poder de Deus. Eu concluí que era impossível ao ser humano fazer que aquilo viesse à existência.
Eu voltei, amados, eu voltei radiante com aquilo. Eu voltei, meu Deus, era muito diferente. E eu pego esse meu exemplo pequenininho e trago a realidade de Israel. Aquela galera toda ali, isso aí, molhado assim, como é que pode pegar fogo? Como é que isso vai pegar fogo? Se nem o nosso Deus, Baal, Deus, conseguiu. Como é que esse camaradinha vai fazer isso ser consumido? E eles viram o poder de Deus e creram no poder do Senhor. Amados, eu vi o poder do Senhor, criei no poder de Deus, enchi uma sacola de galho seco e trouxe. Misericórdia. Se fosse hoje, se a polícia parasse na estrada, provavelmente eu ia ter que explicar muita coisa daquelas folhas secas. Ia ter que dar umas explicações. Uma sacola cheia de galho seco, de folha seca, não é? Ia ter que explicar para os homens que era aquilo ali. Mas, naquela época as coisas não eram tão complicadas quanto hoje. E, aqui, amados, o Senhor reacendeu aquelas folhas. Amém? E o Senhor transformou minha vida. E eis aqui um camarada que crê no poder, na graça do Senhor. Porque eu vi ali, naquela vez, pela primeira vez, o poder real de Deus. Eu quero falar para você, tenha experiências com o Senhor. Busque Deus, porque Ele quer mostrar-se a você. Ele quer agir na tua vida. Ele quer mover na tua vida. Amém? Israel, com certeza, teve experiências profundas com o Senhor. E o fim daquela família real não foi muito bom. Acabe foi atingido, morreu. Posteriormente, o Senhor levantou, se não estou equivocado, Jeú. Jeú foi ao encontro da rainha de Jezabel. E ali ela foi empurrada a janela abaixo. Foi atropelada. E a profecia do profeta Elias se cumpriu. O corpo daquela mulher foi consumido pelos cães. Sobraram apenas mãos, pés e a cabeça. E nada mais. É assim que o Senhor faz. Deus é poderoso. Deus pode agir na tua vida. Deus pode mudar a nossa sorte. Basta que você creia no sobrenatural de Deus. Amém? Entenda, a fé gera certeza, gera convicção. Ainda, creia, Deus realiza o impossível hoje. Eu acho que você já experimentou o impossível de Deus. Portanto, siga em frente. Ponha a sua fé em ação. Não fique apenas naquela história, eu acredito, sem crer. Creia, haja, testemunhe do Senhor e verás o mover poderoso de Deus acontecer diante dos teus olhos. Visível aos teus olhos. Amém? Que Deus nos abençoe. E louva a Deus pela palavra, pelo profeta Elias, que foi um homem usado para edificar Israel e para nos edificar em pleno século 21, 3.000 anos depois. Oh, glórias! É assim que Deus faz. Marque o teu lugar na história com Deus. Amém? Marque o teu lugar. O profeta Elias marcou o lugar dele e hoje nós lemos e meditamos nesta palavra. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amado Deus, muito obrigado mais uma vez pela palavra, Pai. Prepara-nos para que nós possamos ter uma fé firme. Sejamos convictos, que possamos, ó Deus, exercitar aquilo que Tu queres no nosso dia a dia. Senhor, fala ao nosso coração. Chama-nos, Pai. Chama-nos a uma mudança completa de vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? É pela fé que nós estamos aqui reunidos. É pela fé que servimos o amado. É pela fé que vamos para o céu. Mensagem 1182.